Amém? Vamos lá para a palavra? Você está com o seu coração aberto aí? Boa semente só frutifica em terra fértil. Amém? A semente pode ser maravilhosa, mas se o terreno não está pronto para receber a semente, não há frutificação. Então você precisa tomar uma decisão de receber essa palavra, acolher essa palavra no seu coração, para que ela transforme tudo que está à sua volta. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela transforma dentro, transforma fora, transforma em volta, transforma o agora e transforma para a eternidade. Você não vai ouvir um texto de um autor comum, um texto poético. Você nesta manhã estará meditando sobre a palavra do Altíssimo. Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de ler. Se você conhece de Bíblia, amém? Fazer umas perguntas. Pergunta aqui, né? Para a gente dinamizar. Você sabe quem é alguns personagens bíblicos? Amém? Você é bom de personagem bíblico? Deixa eu perguntar para você então. Samua. Você sabe quem foi Samua? Não Samuel, não. Samua. Você sabe quem foi Safate? Gadiel, Pauti, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Está na Bíblia. Eu estou lendo a palavra. Não sabe? Agora deixa eu te perguntar se você conhece outros dois nomes. Você já ouviu falar sobre Caleb? Você já ouviu falar sobre Josué? Palavra dessa manhã sobre isso. Participe do que Deus está fazendo. Números capítulo 13. Versículo 30. Amém? E depois você mantém a palavra aberta, porque nós vamos voltar a alguns textos nesse capítulo e no capítulo seguinte, capítulo 14. Números 13, número 30. Achou? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então disse Caleb: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tu já se ligou, que texto é esse? Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Um texto de um momento em que o povo de Israel estava sendo direcionado a tomar posse de Canaã. E era um instrumento muito comum naquele tempo, que antes que os guerreiros chegassem, espias fossem enviados. Quem eram os espias? Eram observadores da terra. O que o grande líder do Senhor fez? A partir de uma ordem do Senhor, pegou um homem de cada tribo, falou: vocês vão lá observar a terra. Vocês vão observar se é mata, se é fortaleza, se é muro. Vocês vão observar como é que são os homens, se são pequenos, se são grandes, se são guerreiros. Vocês vão observar se lá há bons frutos. Vocês vão observar as características, para que a gente possa então tomar uma atitude baseado nesse relatório. Os 12 homens passaram 40 dias lá observando. E tal como a ordem havia sido dada, trouxeram até os frutos. E eu não sei se você vai lembrar, diz que eles trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando um pedaço de pau para sustentar. Tamanho era a grandeza dos frutos de Canaã. E é muito interessante, eu não sei se você já tinha se atentado a essa parte do texto. Eu fico curioso assim, com as coisas que às vezes você vai passando e não percebe. Porque quando você sabe que houve uma diferença de relatório. 10 homens deram um relatório e outros 2 homens deram outra natureza de relatório. Mas eles tiveram um elemento em comum. Nos 2 relatórios havia um consenso. Qual era o consenso? Que eles não discordaram em tudo. O consenso era que a terra era boa, que havia muitos frutos. Eles
tiveram um acordo que era maravilhoso aquele lugar. E há coisas que são consensuais entre nós. As promessas do Senhor, elas são absorvidas por qualquer coração. Que o Senhor vai fazer, vai prover, que é maravilhoso, que vai construir, que vai edificar, que vai renovar, que vai suprir, que vai salvar. Mas observar é apenas uma parte da análise. Observar é apenas uma parte da narrativa que nós estamos trazendo. É apenas uma parte do diagnóstico. Apenas ver não é o suficiente. Durante muito tempo, eu fiz uma oração. Senhor, amplie a minha visão. Eu preciso ver. Mas o Senhor está provocando dentro do meu coração um complemento a esta oração. Porque ver não é suficiente. Contemplar não é suficiente. Todos os 12 contemplaram. Mas a reação ao que eles estavam contemplando é que determinou a continuidade da vida deles. Eu não tenho a expectativa de, quando subo nesse altar, trazer algo totalmente novo ao coração dos meus ouvintes. Por quê? O véu está rasgado. O Senhor não fala só comigo. O Senhor fala com cada um de nós, escolhidos dele. Nós temos relacionamento com o Senhor. Essa igreja, então, nós acreditamos que é uma ambiência de sacerdócio, uma igreja de líderes, uma igreja de homens e mulheres que Deus usa abundantemente. O Senhor faz coisas nesse lugar que o princípio passa pelo altar, mas a ação está em cada célula, está em cada vida, está em cada história, está em cada lugar que os membros dessa casa pisam seus pés. E por isso, dificilmente você não saiba o que Deus quer de você. Você não tenha entendido qual é o movimento deste tempo para a sua vida, na sua vida afetiva, na sua vida familiar, nos seus negócios. Mas aproveito para estreitar um pouco mais o funil de aplicação nesta oportunidade. O que Deus está fazendo nesta igreja. As promessas do Senhor nesta igreja. O caminho que o Senhor está nos apontando. O que Ele quer realizar aqui tem sido muito claro. Eu tenho certeza que Deus já te mostrou. Sabe por quê? Nós passamos um tempo aqui trazendo pregadores de fora. Às vezes é legal, né? Me fala a mesma coisa que nós. Mas é bom, é bom, é bom. Às vezes mais confundido que ajeitar. Mas é bom trazer alguém legal aqui, né? Conta história, conta piada. É bom, eu gosto. Mas todo mundo que entrava aqui, durante anos que eu estou aqui, traz a mesma revelação. Traz o mesmo direcionamento. Esse lugar é muito grande, a obra é muito grande. Eu estou vendo uma grande multidão. Eu estou vendo uma multidão que está sendo salva. Eu estou vendo um grande alcance. Porque é algo que não está escondido. É algo que o Senhor está fazendo de maneira explícita. Da mesma maneira como os 12 chegaram diante de Canaã e não tinha como negar, a terra era boa. Não tinha como discordar, os frutos eram desejáveis. Mas a reação no coração deles foi muito diferente. O texto vai nos dizer que quando eles voltaram, eles deram um relatório. E começaram a dizer dos frutos e o quanto, versículo 28. O povo que habitava naquela terra era poderoso. O quanto que as cidades eram fortificadas. O quanto que os homens daquela terra eram grandes. O quanto os povos que viviam lá eram ameaçadores. Versículo 29. Os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus estão lá espalhados sobre a terra. Mas eu não sei se o Senhor está levantando nesse tempo homens e mulheres que sejam capazes apenas de observar as dificuldades.
Homens e mulheres que sejam apenas peritos numa avaliação social daquilo que causa o propósito de Deus ser difícil, ser trabalhoso. Homens e mulheres que possam apenas abrir os seus lábios para declarar que é impossível, que é difícil. Eu me pergunto o quanto que, de fato, o Senhor tem nos levantado nesse tempo para se levantar como Caleb. Dizer, ei, chega. O que ele faz é isso, no versículo 30. Chega. Subamos e possuamos a terra. Porque vamos prevalecer contra ela. Olha, nós precisamos escolher aonde os nossos olhos estarão fixados. Se no mandato do céu ou se nas circunstâncias da terra. O Senhor tem falado muito isso conosco nesse lugar. O texto vai dizer que esse homem se levanta. E quando ele se levanta, os homens que estavam diante dele começam a querer tampar a voz dele. Não, nós não podemos subir. Porque os homens lá são mais fortes que nós. Eles começaram a inflamar tanto, os moradores daquela terra, começaram a inflamar tanto o povo, que o capítulo 14 inicia dizendo que o povo se levantou, gritou em alta voz e chorou aquela noite. O Senhor está fazendo algo tremendo, o Senhor ainda está vivo nesse tempo. Nós não somos um povo no Deus morto, somos um povo do Senhor dos exércitos. E um povo que crê e vive baseado no Senhor dos exércitos, mantém os seus olhos fixos nele. O texto diz aqui, o quarteto da derrota. Eu olhei esse texto e falei assim, olha o quarteto aqui. 4 elementos da derrota. O texto, olha aqui no texto. Capítulo 14. Eles choraram. Você, como filho, uma filha de Deus, olha, todo mundo tem o direito de chorar, mas você não tem o direito de chorar o tempo todo, de lamentar para sempre. Chega um momento que você precisa, limpar o seu rosto, porque começa assim, diante dos desafios que se colocam diante de nós, irmãos, por causa das nossas fragilidades, nós não aguentamos e a tristeza entra. E nós trocamos a fé derramada sobre nós pelo Senhor dos exércitos, pelo lamento da terra. Fique atento, em crente. Você não foi levantado, você não foi levantada para viver de chororô, para viver só com esses olhos molhados. Um dia ele vai vir, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas você precisa dar um basta nessa situação. Você precisa se olhar no espelho e dizer, eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, eu carrego promessas do alto e eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Você pode chorar a tempo de tudo, mas você não pode permanecer no lamento aí não. Satanás gosta. Ele puxa uma cadeira e um café para ver você chorando. Olha lá. Olha lá, cheio de promessa, debulhada em lágrimas, olha lá, manchou a maquiagem. Toda lá. Tá chorando. Um homem desse tamanho, só vive chorando. Depois do choro. O texto diz. Olha o texto falando. E todos... Não, cara, você não está entendendo. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e com Arão e contra a congregação. Tomara estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Depois do choro, o que vem? A murmuração, a tristeza pegou nos olhos, tomou a mente e começa a ser proferida. Você não foi chamado e chamada para viver de lamúria. Se eu não tivesse feito essa inscrição. Se eu não tivesse aceitado essa oportunidade de emprego. Se eu não tivesse me envolvido. Por que eu não fiquei lá? Por que eu vim tentar? Por que eu não fiquei afastado mesmo e me voltei para o Senhor? Por que eu estou frequentando a igreja? Acorda aí. Quarteto da derrota. Choro. Aí não satisfeito, tu, em vez de secar essa cara e levantar, tu começa a falar coisa que não é para falar.
A murmuração é uma janela aberta para a derrota. Murmuradores são pessoas que atraem a derrota com toda a sua força. Se você controla o que você fala, você já está muito direcionado para a vitória. Pessoas vencedoras não vivem a murmurar. Esse homem Caleb tinha visto tudo que os outros homens tinham visto. Amém? Ou ele viu outra terra? Ele viu a mesma terra, mas aquilo que saía dos seus lábios era diferente. Você precisa tomar uma posição com o Senhor, viu? Você precisa começar a se comportar como homem ou mulher que tem uma promessa. Você não é abandonado, solto no mundo, não. Você não faz parte de uma igreja que não tem visto os feitos maravilhosos do Senhor. Você está num lugar onde a glória do Senhor é manifesta. E os seus lábios precisam começar a manifestar aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. A circunstância pode não ser favorável, mas o Senhor dos exércitos está no controle. Não ofenda o coração de Deus com murmurações infundadas e injustas com aquele que tem separado tudo. Tu quer exemplo? Nós murmuramos sobre a nossa casa. Essa casa é isso, essa casa é aquilo, essa casa é aquilo. Está satisfeito, trabalha e vai comprar outra casa. Fazer uma obra lá, vai chegar. Papai vai mandar um empréstimo, não sei o que você vai fazer. Vai chegar. Nós murmuramos sobre o nosso cônjuge. Deus te deu esse cônjuge. Adora e profetiza uma coisa boa. Pastor, mas não tem nada bom. Profetiza. Tá lindo, tá maravilhoso, tá mais forte. Fala, varão vai rapidinho caçar uma academia para corresponder ao que você está falando. Mas você é um marido excelente. Às vezes, cara, eu falo assim, Camila não está bem na cabeça não, cara. Cadê ela? Eu falo assim, Camila não está bem não. Porque ela faz uns elogios que eu acho infundado. Entendeu? Fala assim, eu não sou o que essa dona está falando com você não. Tu é maravilhoso. Eu falei, não, tu é, olha, marido igual você não tem. Eu falo, meu pai, eu durinho. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher está vendo que eu não estou vendo? Fiquei careca. Chega todo, mas tem uma palavra ali, e aquilo ali me encoraja, e eu vou levantar, eu falo, meu Deus, esse foi engraçado ontem, né? Pô, eu estava vindo para a igreja resolver um negócio, cara. Quando eu saí de casa, eu falei assim, vou fazer isso, isso e isso, né? Que eu dou relatório. Casou, já era, irmão. Relatório. Aí chega a mensagem no celular, amor, traz um pãozinho. Eu falei, Eu falei, mas rapaz, tá tudo bem. Eu ia para a igreja como então pode ir direto. Eu falei, tá bom, minha filha. Aí eu já mandei, né, que eu também sou talentoso. Falei, você é mais importante que tudo. É pão com o que você quer? Aí ela, não. Se for no super compra, que ela não quer qualquer pão, qualquer queijo. Ela quer o queijo de lá, porque ela diz que outro queijo, não posso falar o nome de mercado, né? Tem muitos funcionários aqui. Ela só gosta de um queijo que tem lá. Aí, mas Deus é bom, eu estava em frente ao mercado, chega, fiz uma bandalha, entrei, subi na calçada para comprar o que ela queria. Baseado na palavra que ela vive dizendo para mim que eu sou um bom marido. Agora você imagine o Senhor dando e sendo tudo que nós precisamos, perfeito. E você reclamando de tudo que Ele te dá. Reclama dos filhos, reclama do emprego, reclama do clima. Para de murmurar, é o tempo que o Senhor mandou da glória. Está ventando da glória, está chovendo da glória, está sol da glória. Tu mora no Rio de Janeiro, tu quer o quê? Vai ter um sol de esturricar e de noite vai fazer frio, tu vai ficar resfriado. E tua criança vai ficar também com alergia, atacada. Mas enquanto você murmura, você ofende o coração do Senhor. Porque você pode ter esquecido de onde Ele te tirou, mas Ele não esqueceu. Ele sabe de onde te tirou, sabe como sua vida era. Eu duvido que você viva uma situação pior do que onde te tirou do que o seu passado. A maioria das pessoas que eu tenho conversado come melhor, mora melhor, veste melhor. Quando não é recurso, está vivendo um momento de paz que nunca teve na sua vida. E nós pegamos e murmuramos sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco. Segundo elemento da derrota. Terceiro elemento da derrota, medo. Medo. E por que, versículo 3, nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos a espada. Em quarto lugar, que eu vou ter que correr um pouquinho com o sermão, a vontade de voltar atrás.
Ou você não pode voltar para os lugares que o Senhor já te tirou. Sejam condições emocionais que Ele já te tirou. Seja lugar geográfico. Seja relações que Ele já te tirou. Tirou. Você precisa, caminhar. Você não pode deixar que a tristeza te tome, que a murmuração te tome, que o medo te tome. E você precisa, em nome de Jesus, encerrar um ciclo de retroceder. Porque Deus está fazendo algo e quando você retrocede, você não coopera, mas está atrasando, está voltando para trás daquilo que Ele tem programado para você. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda nesta manhã todo choro desnecessário, toda murmuração, todo medo e toda vontade de retroceder e voltar para lugares que o Senhor já nos tirou. Você sente vontade de parar? Nós já estivemos parados. Você sente vontade de pecar? Nós já estivemos no pecado, mas agora acabou. O Senhor está apontando uma nova Canaã, o Senhor está apontando um novo caminho. Quando o texto diz, continuando no capítulo 14, Josué e Calebe ouvem isso, eles rasgam suas vestes e eles dão uma palavra ao povo novamente. Olha, não façam isso porque a terra é muito boa. Versículo 8. E se o Senhor se agradar de nós vamos possuir. O Senhor tem trabalhado muito isso no nosso coração, aqui na nossa igreja. Que as promessas do Senhor são para aqueles que perseveram e agradam o seu coração. Se você está agradando o Senhor, se você está obedecendo o Senhor, tudo que Ele prometeu vai se cumprir, não importa o tempo. Mas quem está com os olhos no medo, quem está com os olhos na circunstância da terra, não vai conseguir alcançar isso. Não vai conseguir alcançar essa verdade tão extraordinária. O texto vai dizer, irmãos, que ele vai combater algo que estava acontecendo no coração daqueles homens, daquele povo. E esse, para quem fez o curso de pregadores, é o foco da condição decaída. É o que Deus está tratando nesse texto. O que ele diz no versículo 9 é: não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão o podemos devorar. Porque retirou-se deles o amparo do Senhor. E agora o Senhor é conosco. Não temais. Irmãos, quando nós nos recusamos a viver as promessas do Senhor, nós estamos caminhando em rebeldia. Você não pode ser um rebelde diante dos projetos e promessas do Senhor. Se o Senhor está apontando uma direção, você precisa abraçar esta direção. Irmãos, nós temos vivido um tempo de homens e mulheres que têm apenas o potencial de transformação, o potencial de fazer algo bom. Aqueles 12 espias podiam ter voltado e desfrutado integralmente da bênção do Senhor, mas eles escolheram rebelar o seu coração. O rebelde, ele tem um potencial muito grande de inflamar. Um rebelde inflama muito mais do que 10 homens fiéis. Um murmurador, ele vai tomando um ambiente. Raça difícil, é crente murmurador. E sabe qual é o pior? Muitas vezes nós estamos nesse lugar. Nós não vigiamos, eu e você. Porque ninguém é forte o tempo todo, mas o Senhor está querendo combater algo no nosso coração nesta manhã. Amados irmãos, a rebeldia, ela traz efeitos nocivos à volta que nós estamos. A rebeldia traz efeito na nossa casa. A rebeldia para os projetos de Deus. A rebeldia amaldiçoa a nossa família. A rebeldia traz a derrota. Amados, quando você olha o texto bíblico, aquele povo foi tomado de tão grande rebeldia que toda a congregação desejou apedrejar Josué e Calebe. Tu entendeu? Eles tinham uma palavra de Deus. E agora eles queriam matar Josué e Calebe.
Mas o texto diz, versículo 11, versículo 10 ainda, parte B. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Quem está vivendo promessa vai sofrer ameaça de pedrada, vai sofrer crítica, vai ser apertado. Mas quando você está vivendo os propósitos de Deus, a glória vai se manifestar. E os céus vão te defender. A coragem de Josué e Caleb não estava no seu potencial ofensivo, no seu poder de guerra, mas estava no entendimento que o Todo-Poderoso já havia feito grandes feitos, que estavam com eles e que agora ia permanecer fazendo. Você está entendendo? Esse texto o tempo todo tem uma dualidade entre uma visão da terra e a visão dos céus. O tempo todo é sobre a sobriedade da vida comum e o sobrenatural que vem da parte de Deus, quando nada ainda estava exposto, os gigantes ainda estavam na terra, ainda era difícil, mas havia fé de que o Todo-Poderoso estava com eles, era só agradar o Senhor. Era só entender, havia uma palavra, Canaã era a terra prometida, não tinha por que retroceder. As dificuldades, irmãos, não podiam tocar o coração do povo. O tamanho do gigante não podiam trazer medo, mas estava trazendo. Quem crê sempre vai ser a minoria. Você não pode compartilhar um projeto seu e achar que todo mundo vai achar legal esse projeto. Ainda mais, quanto mais divino e de fé, mais maluco parece. Você compartilha seus sonhos? Eu até queria guardar, irmão, mas eu não guardo o sonho, não. Eu queria guardar. Eu queria ser uma pessoa tão equilibrada que fosse vendo no off, aí de repente alguém via. Mas não sou, eu estou transpirando, eu estou professando, eu estou profetizando, eu estou vibrando o tempo todo com o que Deus está fazendo. O tempo todo, eu estou tomando café, estou falando das coisas de Deus. Olha, eu sou, diga chato que eu só falo dessas coisas, do que Deus está fazendo. Mas é muito interessante, irmão, não é sobre não ter o suporte de não ser contrariado. É sobre o entendimento de que o projeto de Deus, ele conta com elementos surpresa da parte do céu, com coisas que o Senhor vai se movimentar que você ainda não está vendo, mas você precisa ter fé. Você precisa crer. Nós não somos o povo da matemática. Nós não somos o povo da sobriedade terrena, da lógica terrena. Nós somos o povo da loucura dos céus. Não tenha medo de parecer um alienado. Na sua vida comum, não tenha medo de fazer a faculdade, vai fazer. Se o Senhor provar, vai fazer. Vou construir a minha casa, vai construir. Vou comprar um carro, vai comprar um carro. Minha família vai ser restaurada, vai ser restaurada. Meus filhos vão ser salvos, vão ser salvos. Porque nós cremos no Senhor dos exércitos. E não importa, não vai ser, não vai acontecer. Olha, chega, me alimenta, que eu sou da revolta. Fala, Rapaz, eu digo a você que quantas vezes eu falei desse projeto aqui, em outros lugares, e eu recebi um olhar de reprovação. Faz de bloco, faz de não sei o que de cimento. Deus falou para fazer de tenda, cara. Deus falou. Eu tenho certeza que Ele falou. Deus falou para ampliar. Seria muito cômodo viver nesse espaço. Irmãos, seria perfeito. Eu estava pensando essa semana no meu coração pecaminoso. Eu fui num lugar top, né, pastor? Que a rua era tudo de calçamento, de asfalto. Aí sabe o que eu fiquei pensando no meu coração? Pecador, cara. Eu falei, se não ampliasse, dava para fazer um negócio de asfalto, uns jardins, com aquelas pedras brancas. Olha a insanidade. Dava para... Eu fiquei pensando, dá pra fazer um portal assim, umas placas. Nós vamos colocar todos os nossos recursos na palavra que o Senhor tem liberado. E não importa o que acontecer à nossa volta. Pastor, você vai passar por isso. Essas semanas você vai passar por isso. Quando você divulgar o Conexão. Quando você pedir recurso nas suas células. Mas está todo mundo passando dificuldade. Pois é, todo mundo gasta mais do que ganha. É isso mesmo. Senhor, vamos investir na obra do Senhor mesmo assim. Mas outro dia o irmão me ligou, pastor, tem gente que acha que não deve ter coisa de venda, né, varão? Na igreja.
Nós sabemos o que Deus está fazendo nesse lugar e por que está fazendo. Sabe quem vai nos defender? A glória de Deus manifesta. Quando a glória descer nesse lugar, e mais perdidos forem alcançados, e mais famílias com fome tiverem sua necessidade suprida, e mais projetos missionários, porque essa igreja faz isso, não sei se você sabe, forem apoiados, aí ninguém vai questionar. Porque eu duvido lá no dia que a terra foi ocupada, se ainda tinha vontade de apredejar os líderes. Não tinha. Mas você precisa escolher ou a pedra da terra ou a glória dos céus. Endurecer essa casca e se preparar para os ventos que virão, para a dificuldade que virão, e se preparar para a guerra. Meu Deus, horário. O texto continua, irmãos. O texto continua. Irmãos, aquela rebeldia, ela não irrita Josué e Calebe. Eles se quebrantam. Aquela postura irrita o Senhor dos Exércitos. E uma voz que vem dos céus ressoa sobre eles, dizendo: até quando me provocará esse povo? Até que ponto não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? A incredulidade, ela machuca o coração do Senhor. A ingratidão ofende o coração de Deus. De tal maneira, nesse texto, um texto muito conhecido, que Deus falou assim: olha, eu vou ferir esse povo, Moisés. E eu vou levantar um povo através de você, melhor, mais forte e mais numeroso. Porque o coração do Senhor estava entristecido. Deixa eu te explicar. Quando você para de crer nas promessas do Senhor, você não está ofendendo o líder. Você não está ofendendo seu pai que lançou uma palavra sobre você e sua mãe. Você está ofendendo o coração do próprio Senhor. A ofensa foi tão grande que ele cogita acabar com o povo. Aí Moisés responde: não faça isso, porque quando nós saímos lá, nós falamos que saímos no seu nome. E agora o que dirão do seu próprio nome, Deus? Vão dizer que o Senhor não foi conosco. Esses homens estavam baseados na palavra do alto dos céus. Isso mobilizou o coração do Senhor. Agora, caminhando para a conclusão desta mensagem, você está participando do que Deus está fazendo? Ou você tem deixado a incredulidade tomar o seu coração? Eu tenho percebido nesse tempo que Deus está atrasando algumas coisas aqui na igreja. Atrasando. Que Deus está segurando. Porque o nosso coração não está suficientemente sensível ao que Ele está fazendo. Essa semana eu estava consultando ao Senhor. E eu falei: Senhor, eu tenho certeza, eu não sou doido. Totalmente. Eu escutei uma voz. Eu recebi uma promessa. Não foi uma vez. Eu não acho. Eu tenho certeza de que há uma palavra sobre nós. Eu tenho testemunhas que há uma palavra sobre nós. Mas eu quero liberar uma palavra ao seu coração. Nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto e ter o interesse de fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Talvez seja o tempo de pararmos com outras coisas, outros projetos, para endereçar o projeto que o Senhor está querendo desenvolver. E focar os olhos. Nós não podemos levar a nossa vida normalmente quando Deus está querendo fazer algo tão poderoso. Cara, eu não tenho vontade de ter meu nome em nenhuma placa. Não é um desejo meu. Até porque nome em placa vem depois que você morreu, eu não vou ver. Só em nome de rua. A Prefeitura do Rio só bota nome de rua em escola de gente que já morreu. É a implementação. Mas eu sinto muito quando chegar ao final da minha história e o meu nome não está contado no nome daqueles que obedeceram. O meu medo é o medo de ser alguém desobediente. Nós falamos alguns nomes aqui. 10 nomes que você não tem a mínima ideia de quem foram. 10 nomes que receberam a oportunidade, mas jogaram a oportunidade no lixo.
Mas nós temos aqui 2 nomes que são lembrados até o dia de hoje. O Senhor falou o seguinte para Moisés: olha, eu não vou destruir o povo não, mas também vou falar uma coisa: eles não vão entrar na terra prometida. Eles não vão ver aquilo que eles não participaram, aquilo que eles não creram, aquilo que eles não abraçaram. E o meu medo, e esse medo me faz superar todos os meus limites para estar na direção que o Senhor tem me chamado, na minha vida pessoal, na minha vida na igreja, é porque eu espero que um dia o Senhor me permita ver a conclusão das suas promessas. No versículo 24 diz assim: porém meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe qual é o meu desejo? Que um dia o Senhor, fazendo a sua listagem nos céus, diga assim: mas meu servo Israel, porque havia o meu espírito nele, e porque ele perseverou, os seus olhos vão poder contemplar tudo que eu tenho feito. O Senhor não nos chama para ser famoso, mas o Senhor nos chama para fazer parte do que Ele está fazendo. Nós estamos tendo um projeto específico, mas tem outras coisas na nossa vida também que o Senhor está nos chamando para fazer, que Ele chama Ministério de Louvor. E talvez chegue o tempo de ser a minoria, de se levantar numa postura de guerra e dizer: Senhor, conta comigo. Eu faço parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero anunciar com meus lábios aquilo que o Senhor está liberando. Enquanto outros vão anunciar o que as circunstâncias estão declarando, eu declaro as profecias que vêm do céu. Nós vamos possuir. Ei, levanta e possuamos. Não dava para falar mal dos projetos com Calebe. Não dava para desistir do lado de Calebe, porque ele estava ativado, porque o coração dele estava cheio de fé. Ei, vamos levantar e vamos possuir. Ei, o Senhor nos levantou na nossa mão. Esse cara é tão doido que ele levanta e fala assim: ó, assim como o pão, o Senhor pode nos entregar na nossa mão para a gente esmagar eles. Queria te convidar a se colocar de pé nesta manhã. E meu desejo é que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração e que você esteja apto de mente e coração a participar de tudo que Ele tem te mandado. O reino não é daqueles que desistem, daqueles que param, mas é daqueles que perseveram. O reino não é sobre aqueles que têm espírito de medo, mas é espírito de coragem, de ousadia. O Senhor está nos levantando nessa geração. Não importa o que está acontecendo à nossa volta, você precisa se blindar, fechar os seus olhos. Não importa o cenário, o Senhor não se apoia em cenário. O Senhor se apoia na sua própria palavra. O Senhor não se apoia em circunstância, o Senhor se apoia na sua própria palavra. Você pode fechar os seus olhos e perguntar ao Espírito do Senhor: o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer trabalhar através de mim? Nós fazemos parte de um lugar que tem lutado por almas. Qual é o teu problema nessa manhã? Nós falamos aqui do quarteto da derrota. Você tem chorado demasiadamente, está seguindo interromper nível de sofrimento. Talvez o Senhor te trouxe nessa manhã para enxugar dos seus olhos toda a lágrima e encerrar esse luto de uma vez, para que você possa prosseguir. Talvez você seja alguém que dos seus lábios tem saído muita murmuração. Reclama, reclama, reclama. Você está ofendendo o Senhor. Para. Glorifica. É só você transformar a reclamação em adoração, a reclamação em gratidão,
Tudo aquilo que você quer reclamar, você passa a agradecer por aquela vitória feita. Senhor, eu tenho muito poucos recursos. Você vai trocar. Senhor, eu te agradeço pela provisão que está vindo. Senhor, você podia falar: meus filhos são muito difíceis. Você vai declarar: meus filhos são uma bênção. Meus filhos estão perdidos. Você vai trocar e vai dizer: meus filhos estarão em breve salvos, cultuando na tua casa. Ah, mas essa dor, essa doença, essa enfermidade, você vai começar a celebrar a cura. Senhor, eu te agradeço pela cura que vai vir. Eu te agradeço pelo bálsamo de alívio que vai chegar. Está muito cansado? Já comece a agradecer o Senhor pelo refrigério que vai vir. Porque não é sobre tempo sem fazer nada, é sobre receber a visitação do Espírito e ser encorajado. Você tem sentido vontade de voltar atrás? O Senhor está nos chamando hoje a progredir. Não há mais espaço, não há possibilidade. É tempo de avanço. Não é hora de parar. Talvez você esteja procurando resposta em muitos lugares. Está lendo livro, está vendo vídeo. Quero declarar sobre a sua vida nesta manhã. As respostas que você precisa estão na palavra do Senhor. Estão nas ministrações da sua casa espiritual. Se você estiver ligado, você vai receber. Se você estiver ligado, o Senhor está falando este tempo à igreja. O Senhor está falando ao nosso coração. Talvez você esteja sendo sempre dominado pelo medo. Mas nesta manhã, nós declaramos falência nos planos de Satanás, que vem trazer medo ao nosso coração. O Espírito é um espírito de coragem e ousadia. Receba desse Espírito nesta manhã. Um espírito de encorajamento. Você não foi chamado para dar passo atrás. Só se o Senhor mandar recuar. Mas se Ele não mandou, é para frente. Levante-se como vencedor, baseado na palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós honramos a sua presença nesse lugar. E assim como foi com Josué e Caleb, seja conosco. Os nossos olhos têm contemplado uma realidade. E nós queremos nessa manhã levantar o nosso coração em fé para o Senhor. E dizer que nós cremos é na Tua palavra. E dizer que nós cremos é no Teu mandato. É dizer que nós cremos é nas Tuas promessas. Então vem sobre nós e realiza os Teus feitos. Ei, manifesta a Tua glória neste lugar. E manifesta a Tua glória na nossa casa. E manifesta a Tua glória na nossa família. E manifesta a Sua glória dentro deste lugar. E manifesta a Sua glória nas nossas finanças. E manifesta a Sua glória nas nossas emoções. E manifesta a Sua glória no caos das nossas emoções. E manifesta a Sua glória no meio do medo. E manifesta a Sua glória. Ei, que possamos ver os Teus feitos nesse tempo. Nós cremos de todo o nosso coração de que o Teu poder é manifesto sobre nós, é manifesto sobre a Sua igreja. E nesta manhã nós rendemos honra e glória ao Teu nome. Ah, que desafio muito grande para o Senhor. Nenhum. O que é de impossível para o Senhor, nada é impossível para Ti. Nós declaramos como a igreja nesta manhã que não há impossíveis para Ti. Não há salvação que seja impossível. Não há renovo que seja impossível. Não há restauração que seja impossível. Não há cura que seja impossível. Não há nada que seja impossível para o Senhor dos Exércitos. E nós declaramos nesta manhã que a nossa fé, que os nossos olhos estão firmes no Senhor. Senhor, levanta o exército nesse lugar. Levanta um exército que não esteja com seus olhos voltados para a terra, mas que esteja com seus olhos voltados para o céu. Levanta aqui, Senhor, um grupo de pessoas que não caminhem pelas circunstâncias,
mas caminhem pelo comando. Envia comando do alto dos céus aos teus filhos nesta hora. Todo-Poderoso, uma palavra foi liberada nesta manhã. E o Senhor sabe o que tem afligido o coração dos teus filhos. E o que nós declaramos nesta manhã é que o teu projeto vai se cumprir. É que as tuas promessas vão se cumprir. É que o teu nome vai ser glorificado. Porque o que dirão do teu nome, Senhor? Seja adorado nesta manhã. Seja engrandecido nesta manhã. Seja adorado nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda a olhar para ti. Coloca uma palavra nos nossos lábios e um fogo no nosso coração. Nos ajuda a fazer parte do que o Senhor está fazendo. Os nossos olhos desejam contemplar as tuas maravilhas. Nós colocamos diante de ti. No nome poderoso, no nome majestoso, no nome soberano, no nome daquele que reina sobre os céus e sobre a terra, no nome daquele que é Senhor no dia de ontem, no dia de hoje e será para sempre, no nome daquele que submete todo mal debaixo dos seus pés, no nome daquele que cura enfermos, no nome daquele que liberta cativos, no nome daquele em que foram criadas todas as coisas e são sustentadas. Nós te pedimos, no nome majestoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. Com uma oração silenciosa nós estamos despedidos. Só os... Depois que pegar as crianças, né, que eu tiver. Mas os líderes de célula já podem ficar aqui pra gente adiantar a nossa reunião, tá bom? Que Deus abençoe.